Cordiais saudações, meu nome é Fernando, sou professor de Geografia da Rede Municipal de São Vicente, portanto ligado a essa mesma Secretaria de Educação de São Vicente. Nós já falamos e nós vamos continuar falando sobre climas, ou sobre os fatores que influenciam os climas. E vou repetir o que eu disse antes nesta aula, para ficar gravado, porque quando se fala de clima, existem fatores que se interligam. Então, o que eu falei na aula passada continua valendo também para esta aula. Então, eu quero que vocês aí percebam os fatores que influenciam os climas: altitude, latitude, maritividade, os gases, vapor de água ou vapores d'água. E aqui nós temos as esferas, Aqui a troposfera é conhecida também, isso aqui é o nome mais científico, troposfera, que vocês conhecem como atmosfera, que é a atmosfera geográfica, onde estão as nuvens, onde ocorrem os fenômenos atmosféricos do tempo, aqui que ocorre, a troposfera. Depois nós temos a estratosfera, que é aqui a 25 quilômetros tem uma camada de ozônio que é formada mais ou menos aqui no final, de 40 a 50 quilômetros. Depois nós temos a mesosfera e por último temos a termosfera. Então tudo isso aqui acaba influenciando o nosso querido planeta, o nosso globo. Então aqui nós temos as camadas, as esferas. Então, troposfera é onde nós estamos, Aqui ocorrem os fenômenos atmosféricos. É importante falar da estratosfera, porque aqui está a camada de ozônio, A camada de ozônio, ela protege a gente dos raios, da radiação, dos raios ultravioletas, raios UV. Então aqui é formado a camada, ou melhor, é formada a camada de ozônio, Bom, então vamos lá. Primeira coisa, como o calor é produzido? O calor que tem na Terra, ela provém do Sol? Ela provém do Sol? Se você disse sim, está errado. O calor da Terra não provém do Sol. O calor da Terra, ela vem da superfície. De onde você está pisando? O calor da Terra vem da superfície. Porque os raios do Sol, eles entram na Terra em forma de raios UV, Então são ondas, você não vê o raio, porque o raio, esse tipo de onda você não consegue ver a olho nu, então o raio UV entra na Terra. O que acontece? Duas coisas. A superfície, ela absorve esses raios. E ao absorver as moléculas que estão no solo, as moléculas que estão na superfície, elas se aquecem, e aí elas devolvem a irradiação em forma de raios infravermelhos. E esse é o motivo pelo qual você sente calor, porque o calor foi transformado. Então a energia foi transformada de UV em infravermelho. Outra coisa, há moléculas na atmosfera. Então são gases, partículas de poeira, poluição. Então os raios solares também em UV acabam aquecendo essas moléculas ficam agitadas, elas esquentam. E ao esquentar, elas também emitem radiação
infravermelho. Então elas mandam radiação para o espaço e mandam em direção também para a Terra, né, para baixo, onde nós estamos. Então essa é uma fonte de calor, tá? Então a fonte de calor da Terra vem da superfície e vem das nuvens, das partículas que estão na atmosfera, tá? Então o raio entra em forma ultravioleta e depois as moléculas transformam em infravermelho. Tudo bem? Bom, eu falo de clima, mas na verdade são climas, tá? Porque eu já falei em outra aula, não existe um clima, existem vários climas. Tá? Então nós temos aí alguns fatores, existem outros fatores, tá? Altitude, latitude, maritimidade, gases, vapor d'água. Altitude é um fator muito importante. A razão pela qual São Paulo, Campos de Jordão e outros lugares mais altos fazem mais frio. A altitude é responsável. Por quê? Porque a cada 1000 metros, tá? A cada 1000 metros, 1000 metros ou 1 quilômetro, a temperatura ela cai, tá? Ela cai 6,5 graus. Então essa é a razão, porque lá em São Paulo, porque São Paulo está numa latitude muito próxima de Santos, de São Vicente, da Baixada Santista, está muito próximo. Aí alguém pode perguntar, mas por que em São Paulo faz mais frio do que em São Vicente? Por dois motivos. Um é o mar e o outro motivo é a altitude. A altitude por quê? São Paulo está a 700, 800 metros acima do nível do mar. Então a temperatura em São Paulo ela acaba caindo 4 graus, mais ou menos. Então a noite lá é mais fria. Se aqui está fazendo 18, lá vai fazer 14 graus, 12, enfim. Tá? O outro motivo é o mar. Nas noites de verão, e você que está me assistindo, você sabe disso. Você que está me assistindo sabe disso. As noites de verão, na Baixada Santista, são quentes. Por quê? Aí nós vamos ter dois motivos. Um é o mar e o outro motivo é a nuvem. Vamos falar das nuvens. Ó, a nuvem. As nuvens, elas absorvem o calor que vem da luz solar, da energia solar. Elas absorvem. E o que as nuvens fazem? Elas irradiam. Elas soltam a energia em forma infravermelha. Então, quando eu estou falando de raio infravermelho, eu estou falando de calor. Sempre que a professora de geografia de ciências falarem em infravermelho, lembra calor, tá? Infravermelho, calor. Então, essa nuvem que recebeu o calor do sol durante o dia, recebeu a luz do sol em forma UV, raio ultravioleta, a nuvem ela vai se aquecer, cara, as moléculas que ela tem, depois ela vai irradiar. E ela irradia a energia infravermelha em todas as direções, inclusive para baixo. Tá? Então, esse é um dos motivos que às vezes você vê à noite, nossa, está quente hoje à noite, né? Todo mundo suando. Por quê? Aquelas nuvens à noite lá no céu estão mandando o calor, eles estão irradiando o calor para baixo. O mar, ele conserva a energia, então ele é um ótimo, como se fosse um conservador térmico, tá? Então a água do mar, ela demora para aquecer, demora,
Tanto é verdade que quando você vai à praia, pisa na água do mar, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a água do mar está quentinha. Isso significa o quê? Que o mar está liberando a energia solar que recebeu durante o dia. E aí o mar vai liberar esse calor, essa caloria, durante a noite. Por isso que as noites de verão são quentes, tá? Então, ou seja, o mar acaba influenciando o clima da Baixada Santista, que é um clima subtropical. Tá? Então, nós falamos de duas coisas aí, de fatores do clima. Maritimidade, falamos da altitude, agora vamos falar da latitude. Então, vocês já estudaram, né, que as latitudes, eu já falei isso, inclusive, era feita, né, de linhas imaginárias, tá? Então não adianta você olhar no Google Maps, não olhar em mapas, fotos de satélites, que vocês não vão achar. Então, as latitudes ou paralelos, né, são essas linhas horizontais, tá? Horizontal é assim. Então, elas vão de 0, que é a linha do Equador, até 90 graus, que é o Polo Norte, e Polo Sul, 90 graus também, 90 graus sul, 90 graus norte, 0 linha do Equador. Então, alguém perguntaria, para que servem essas tais de latitudes ou esses tais de paralelos? Os paralelos, eles servem para nós definirmos as zonas climáticas. Então, eu já falei, vou repetir, né? Eu até falei no início do vídeo que eu ia repetir mesmo. O importante é repetir para vocês memorarem, né? Só não pode repetir de ano, isso não pode. Mas o nosso planeta ele tem uma inclinação, né, no seu eixo. Ele tem uma inclinação de 23,5 graus. Tá? E aí o que acontece? Pelo fato da Terra ter essa inclinação que vocês estão vendo, certas latitudes vão receber mais irradiação solar, então vão ter um tipo de clima, e outras latitudes vão receber uma quantidade maior ou menor conforme as latitudes vão crescendo. Conforme as latitudes vão crescendo, ó, de 0, 20, 30, até chegar a 90, ou seja, dependendo da inclinação da latitude, ela vai receber maior quantidade de luz solar ou menor quantidade de luz solar. E aí isso vai definir o clima daquele lugar. É claro que a linha do Equador, ela pega praticamente a irradiação solar praticamente nessa direção vertical. Então, ou seja, o Sol fica muito mais próximo, né, em termos mais básicos, né, falando disso, do que o Polo Norte, onde a luz solar ela fica mais distante para chegar lá, e por isso que o clima lá é polar, e por isso que o clima da Antártida também é um clima polar, por causa dessa inclinação da Terra, tá? Então, ou seja, quando eu falar de latitude, ou melhor, quando os professores de geografia falarem de latitudes, duas coisas: latitude define ou demarca uma zona climática, e 2, as latitudes elas estão ligadas à inclinação do planeta. Então você sabe que 90 graus ela tem uma inclinação de 90 graus em relação à linha do Equador, né? Então, lembrando um pouquinho de matemática também, porque geografia é ligada à matemática e também às outras disciplinas. Falamos então da latitude. Os gases, tá? Os gases eu falei do gás ozônio. Os gases eles têm moléculas, partículas na atmosfera, são invisíveis, e são esses gases, essas moléculas que acabam recebendo a luz solar e irradiando calor. Dentre elas, que conserva bastante calor, são os vapores d'água. O vapor d'água também
acaba pegando calor. E o vapor d'água também é muito importante. Por exemplo, vocês que moram na Baixada Santista, se vocês forem para Goiás, lá para setembro, lá para outubro, lá faz muito calor em Goiás. E lá não tem muita umidade, a umidade lá é baixa. O que acontece com uma pessoa que não está acostumada com a baixa umidade? O nariz começa a sangrar. Por isso que em lugares onde a umidade ela é baixa, se costuma molhar pano de chão e se deixar dentro de casa para o ar ficar umedecido e também não provocar doenças, né? Porque a falta da umidade no ar acaba provocando doenças, tá? Então, ou seja, o vapor d'água ele é importante. Nem em todo lugar, alguns lugares tem mais vapores d'água, outros tem menos, né? Isso também depende de fatores geográficos. Tudo bem? Bom, e essa foi a aula de hoje.